Sui Channel TV com um convidado muito especial para fazer um balanço do Campeonato Sul-Americano, 30ª edição do Campeonato Sul-Americano Juvenil, realizada com sucesso pela CBDA em parceria com a Consada, até marcou a despedida do presidente Luiz Fernando Coelho à frente da entidade e com a organização do presidente da CBDA, que esteve à frente de tudo isso. Seja muito bem-vindo, Diego Albuquerque. Obrigado, coach. Obrigado a todos que estão assistindo. É isso aí, tamo junto. Presidente, vamos. Primeiro, acho que tem um contexto histórico para o evento, né, a nível de organização propriamente dito, porque o Brasil propriamente dito, ele não organizava um campeonato sul-americano desde 2012, que foi o Sul-Americano Absoluto em Belém, não organizava o Sul-Americano Juvenil desde 2003, em João Pessoa, né? E o Rio de Janeiro não recebia um Sul-Americano Juvenil desde 1973, até mais antigo até que o próprio Parque Aquático Júlio Delamare. E ter trazido as competições de volta para o Júlio Delamare, dando vida para um dos mais tradicionais parques aquáticos, os maiores centros do país. Conta um pouquinho como é que foi essa organização e todos esses desafios. Olha, coach, o desafio foi bem grande, como você falou, a gente estava aí há 13 anos, né, desde da última competição internacional que a gente sediou, e eu me lembro que eu estava em Belém em 2012, fui convidado, estava começando na minha vida de gestão esportiva, então foi bem marcante. E assim, eu sempre senti falta disso. Então, quando a gente assumiu a nova gestão da CBDA, faltava um pouco da possibilidade de a gente retomar, colocar o Brasil no foco das grandes competições. Eu confesso para você que o desafio foi grande ao ponto de até eu me questionar. Falei, será que eu estou sendo um tanto quanto super otimista? Mas na verdade, coach, a gente acredita, sabe, no que a gente faz e a gente conseguiu entregar uma grande competição, apesar das inúmeras dificuldades, apesar do pouco tempo para a organização, porque a competição, como todos sabem, ela seria na Venezuela. E no começo do ano, a gente ali aproveitou uma oportunidade e confirmou para o Brasil. Essa confirmação, já com poucos meses, digamos assim, do evento, isso reduz o tempo de programação. Acaba sendo umas coisas muito corridas, mas no final, a gente conseguiu entregar uma competição muito boa para os atletas, que é o nosso principal objetivo. A própria CBDA, ela respirou competição mais uma vez, como muito tempo, como a nossa equipe tinha muito tempo que não estava respirando uma grande competição. Então, isso foi importante tanto para a imagem da instituição, quanto dar oportunidade para os atletas, e acho que é o começo aí de uma nova fase. Presidente, nessa organização, teve algumas coisas que me chamaram a atenção, até por já vivenciar muitos sul-americanos, e eu fui testemunha de algo muito interessante, até para que as pessoas entendam. Um campeonato sul-americano juvenil, ele não tem fonte de arrecadação, não é como um campeonato brasileiro que você tem as inscrições, que você consegue pagar o evento e até ter um determinado lucro. Num campeonato sul-americano, cada atleta ele paga uma determinada taxa, e essa taxa é estabelecida pela própria Consada, que são US$ 80 de diária, no qual você precisa providenciar hospedagem, alimentação, transporte, toda a estrutura de competição, incluindo medalhas, troféus, arbitragem. Da onde é que a CBDA conseguiu exatamente fazer, né, para que esses recursos chegassem e a gente pudesse ter uma competição como a gente acabou tendo? Boa, boa. É bom você falar sobre isso, porque a questão financeira é um trabalho, talvez um dos piores na organização de um evento como esse. US$ 80 não dá para fazer tudo, não dá, porque pode parecer muito, mas primeiro até que a gente pegou uma fase que o dólar até deu uma caída, mas você tem que pagar hospedagem, tem que pagar hospedagem com alimentação completa, você tem que pagar transporte, você tem que bancar a estrutura da competição, com tudo que envolve no entorno. Então, assim, a inscrição do atleta, ela não cabe. E, além de outros problemas que a gente tem ali no dia, que foi check-in errado, a própria inscrição das equipes, enfim,
e financeiramente ela não se paga. A gente conseguiu algumas parcerias importantes, eu queria até deixar registrado aqui a parceria com o Sesc Rio, que deu uma bela de uma contribuição para a gente, né, através da Patrícia Morim. A gente conseguiu também uma grande parceria com o Revelar Talentos, que é um programa do Ministério do Esporte, que deu para a gente uma segurança maior na hora de executar a competição. E a gente tem uma parceria muito forte com o Instituto, que é um instituto formado agora, que é o Instituto Brasileiro de Esportes Aquáticos, e com o Instituto do Paradesporto, que o Twin está à frente. Foi muito importante nessa parceria para a gente negociar com os fornecedores. Então, a gente contou com muito fornecedor parceiro, entendendo as condições reais, né? Não era um momento ali, a gente não está falando de evento para fazer caixa. Não, a gente estava falando na necessidade de executar o evento e todo mundo entendeu isso e a gente conseguiu entregar a competição. Claro, sempre tem pontos a melhorar. A gente está falando no sul-americano, a gente não está falando em nível mundial, né? Então, mas se a gente comparar com outras edições lá fora, em outros países, a gente não deixou absolutamente nada a desejar. Não, até pelo contrário, eu, por exemplo, meu primeiro sul-americano como treinador foi em 1989 e em 2025, ou seja, são 36 anos de sul-americano juvenil. E eu tive a oportunidade agora de ter ficado no mesmo hotel da seleção brasileira. Gente, e eu posso dizer uma coisa a você que não sou só eu e não foi só a seleção brasileira. Nunca se comeu tão bem em um campeonato sul-americano como este campeonato. Nunca, nunca. Isso foi uma opinião geral de todos e eu conversei com diversas delegações e foi realmente, eu acho que um aspecto bastante interessante sobre esse aspecto. Eu também quero identificar, eu acho que a volta, são duas sedes muito icônicas para esse campeonato, muito icônicas. Uma delas é o Parque Aquático Júlio Delamare, trazer um evento de volta para ele, colocar o Parque Aquático Júlio Delamare. Falta um banho de loja ali, falta. A gente acho que ainda tem coisa a ser feita, mas foi muito bom ter de volta. E esse lugar maravilhoso que é a praia de dentro da URCA ali, da Escola Superior de Educação Física, a super receptividade que o comando deu. Olha, todo mundo saiu encantado com a Arena das Águas Abertas. Foi algo realmente que marcou muito bem, porque fazer evento no Rio de Janeiro não é fácil. Fazer evento no Rio de Janeiro não é fácil pela mobilidade, pela logística, mas esses dois locais de competição passaram no teste, presidente. É a história não contada, né? Porque todo mundo quer vir para o Rio de Janeiro. Todo mundo, quando fala em Rio de Janeiro, todo mundo quer ir. Mas é bem difícil fazer no Muito, Rio. muito. E aí eu me lembro que eu fiz uma visita no começo do ano, fui conhecer a obra ainda da nova piscina da SFX lá na Urca. E quando eu fui lá em obras ainda, eu falei, opa, peraí, a gente tem um sul-americano. Essa praia aqui é essa praia. Pronto. Eu não tinha visto outro local. De imediato eu falei, essa é a praia que a gente quer, a gente solicitou, foi atendido e a gente conseguiu. Depois eu soube até que a gente deu sorte, porque ali nem sempre as condições estão favoráveis, mas eu acho que quando tudo caminha para funcionar, funciona. E o Gil de Lamare, como você falou, é um local histórico para a própria confederação. E eu acho importante a gente voltar a ocupar espaço como esse. Claro que o Maria Lenk que talvez seja ali o melhor parque aquático que a gente tem, principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas está em obra, né? Então não foi Isso. possível. Então a gente usou o Gil do Lamare, que assim, tradição, história não faltam ali, né? E foi bom a gente voltar a ter competição no Gil do Lamare. Quem sabe agora seja o começo de um novo ciclo de competições lá. A nível de resultado, propriamente dito, o Brasil fazia pelo menos aí 2 décadas que nós não ganhávamos na pontuação todas as modalidades. Não ganhamos no quadro de medalhas, né? Por exemplo, os saltos ornamentais. A Colômbia teve medalhas de ouro, o nado artístico do Chile, talvez uma das grandes surpresas deste campeonato, ganhou também nas medalhas, mas na pontuação, nós, como equipe, nós nos configuramos na liderança. Como foi o resultado, de uma forma geral, ao ter voltado a ganhar as 5 modalidades na pontuação? Isso, como você falou, a gente obviamente esperava um grande resultado já por ser sede no Brasil, mas
se não ocorresse a gente ganhar em tudo, seria também dentro da normalidade, porque não acontece, não acontecia já há algum tempo. Mas, obviamente, eu acho que o fator casa ajudou, o clima entre as equipes estava muito agradável. Isso eu tenho batido nessa tecla, principalmente com as comissões técnicas. Nós precisamos respirar a equipe do Brasil, nós somos nos unir mais. Eu acho que isso foi muito marcante, assim, eu vi todas as delegações muito unidas, e em casa eu acho que dá um tempero a mais, né, para a gente ter um resultado melhor. Tem uma coisa legal na natação que eu adorei a equipe feminina da Argentina, né? Nós até perdemos a contagem no feminino por poucos pontos, mas até numa live do coach eu mencionei que se nós não tivéssemos a desclassificação da Sofia Isidoro na prova do 100 costas, já era o suficiente para ter ganho feminino. E aí tem muita gente, poxa, mas a Argentina liderando no juvenil A feminino, no juvenil B feminino, o Brasil caiu no feminino, e aí eu quero apontar o seguinte: uh, não foi o Brasil ser batido pela Argentina, é uma geração muito boa de nadadoras argentinas e que é bom para a Argentina, é bom para o Brasil e é bom para a natação sul-americana, porque agora eu acho que esse tipo de pressão, hoje temos um rival, né? Então é bom para que a gente possa, e eu acho que isso vai ser interessante para a nova geração e para o nosso absoluto, presidente. Com certeza, a Argentina veio de um Mundial Júnior aí com medalhas de ouro, né, na natação Isso. feminina. Isso é importantíssimo para impulsionar também a nossa natação, né? Porque, como você falou, a gente não pode. Claro que o Brasil sempre quer estar na hegemonia, mas é importante que a gente tenha rivais, né? Vou dar um exemplo aqui rápido no polo aquático. Polo aquático você só tem Brasil e Argentina, assim, em níveis iguais. Os outros todos são placares muito elásticos. E isso não é bom para a região. É Não bom que é, você tenha mais não é. atividade. Então, assim, é ruim a gente perder uma medalha aqui, outra ali para a Argentina, né? Mas é bom porque dá um choque na gente para a gente reagir. Tenho certeza que a nossa natação feminina também vai reagir. E vamos aproveitar o bom momento das irmãs aí para evoluir também, né? Presidente, esse ano foi marcado também por outros eventos internacionais. Eu queria que você me listasse eles, né? Até para fazer uma avaliação disso e qual a previsão, até porque existe algum projeto de algum próximo evento internacional no Brasil? Então, a gente voltou a figurar na rota, né? Eu precisava colocar a CBDA ali na rota das competições internacionais. A gente já está na rota, a gente está pleiteando outras competições, mas agora com um pouco mais de calma. Primeiro ano, coach, é assim, é o ano de choque. A gente precisava dar um choque, assim, dar uma mexida, até para nossa equipe mesmo, que nunca vivenciou de fato, né? A organização de um evento e a gente conseguiu entregar uma competição. Então, assim, a gente vem de um mundial em Salvador de polo aquático feminino, que foi sensacional. A gente vende um Pan-Americano também de polo aquático em Bauru, aí já a BDA de Bauru tomando o protagonismo, mas é uma excelente competição. E esse sul-americano. A gente não tem nada fechado ainda, a não ser um sul-americano sub-16 de polo aquático que vai acontecer no ano que vem, pelo rodízio, e um sul-americano master que a BMN vai executar no ano que vem em Recife, de natação, né? Esse é piscina de 50 ou 25 esse de Recife? Piscina de 25 vai ser realizado lá no Santos Dumont, vai ter aquela estrutura reduzida como Uau! foi feito no Finkel, né? Esse Em evento deve 2000. ser grande, hein? Esse evento, A expectativa é de mais de 1.000 atletas, então é um evento bem interessante para Recife e para natação master, né? Uma coisa bem bacana. Mas assim, a gente tem conversado, até o calendário da World Aquatics, a gente tem conversado. Tive até uma conversa rápida com o próprio Hussein sobre isso. A gente está ali na expectativa de aparecer uma brecha. Não tem nada fechado ainda. A própria Panam Aquatics tem um evento muito significativo. A gente está estudando para o comecinho de 2027, né? Eu não tive a intenção de atropelar eventos em cima de eventos, não. Foi importante, a gente vai dar um tempo porque a gente se reestruturou agora. Então agora, já que a gente já colocou as coisas em ordem, vamos agora caminhar um pouco mais de planejamento, mas a gente quer sim, em 2027, já trazer
um evento grande como eu falei, consolidar o Brasil na rota das grandes competições. A gente quer competições grandes, está se estruturando para isso e a gente vai conseguir. Nós tivemos duas grandes notícias a nível administrativo recentemente. Uma delas saiu essa semana, a nossa maior nota relacionada ao sistema de gestão, que é um questionário com uma série de metas a serem cumpridas pelas federações nacionais, que coloca, aliás, a CBDA já há algum tempo já está entre as confederações nacionais de maior nota, né? E nós temos tido a melhor nota poucos meses, sei lá, um pouco, um mês e meio, ou 2 meses depois de terem saído aprovadas as certidões negativas. É um bom momento, mas a minha pergunta, ela é, esse bom momento administrativo, ele abre oportunidades para outras perspectivas, mas quando é que nós vamos conseguir realmente ver essa boa nota e essas certidões negativas se configurarem na entrada e na visibilidade de novos patrocinadores, de novos investimentos dentro do esporte? Ótima pergunta, coach. A gente conseguiu recentemente, então, o próprio Sul-Americano a gente já precisou executar a gente mesmo. Para quem não sabe, o COB, por todos esses anos, mais de 6 anos, o COB executou os recursos da Lei PIVA pertinentes à CBDA. E agora a gente volta a poder executar isso. Então a gente já está executando nesses últimos 3 meses, né? Então isso já é uma coisa importante. A gente está passando por um processo interno de consultorias para entender como é que funciona. Ou seja, a gente está aproveitando esse final de ano para nos organizarmos agora que a gente tem disponibilidade. Por outro lado, na parte comercial, a gente conseguiu mostrar ao mercado uma nova confederação com planejamento e essa certidão e a própria nota do COB, né, a nota do GET, que é um formulário com mais de 300 perguntas que a gente precisa atender, ela mostra o quê? O que um patrocinador está buscando, que nós agora, eu sempre falo, coach, a gente não pode jamais perder uma venda, né? A gente tem um ótimo produto, que é o esporte, a natação. Falo pelas outras modalidades também, mas a natação não há ponto negativo para você falar da natação. É um esporte de massa, praticado no Brasil todo. Então, nós somos uma das confederações grandes, uma das grandes que não tem grandes patrocínios. Todas as outras grandes, elas têm patrocínio, todas. A confederação não tem. Então, a gente está bem visto no mercado. Eu não posso falar agora, vamos conseguir agora, mas é questão de tempo. Eu Uhum. posso dizer isso, é questão de tempo. Tivemos aí, os planejamentos das empresas, elas são feitos com muita antecedência. Mas, assim, como saiu a certidão agora, dá, assim, uma frente para a gente conseguir muito grande. E eu acredito, aqui falando para você, que em pouco tempo, assim, pouco tempo pode durar alguns meses, talvez até um ano. Eu acho que antes. A gente vai estar aí anunciando aí, pelo menos um novo grande patrocinador, que é o que a gente está correndo diariamente para conseguir. Eu acho assim. Posso até usar aqui esse canal, ó. É a oportunidade agora, o Com cavalo está certeza, passando agora, com é o certeza. cavalo da CBDA, sabe? Então, acho que as empresas, as grandes empresas, elas têm que aproveitar essa oportunidade, que você está vendo um grande esporte ali na frente que ainda não tem patrocinador. Todas as outras, como eu falei, todas as outras confederações grandes, elas têm. Tudo bem que a gente não podia ter um recurso público, porque não tinha certidão, a gente não podia. Até o recurso privado ninguém queria colocar numa entidade que não tinha certificação, mas agora é o nosso momento, vamos trabalhar para isso, para conseguir mais. Então vamos lá, vamos ter que, já que é para falar do próprio patrocinador do que está acontecendo, embora a gente tenha passado um campeonato mundial sem medalha, o Campeonato Mundial de Singapura. Nós estamos falando de uma performance espetacular, especialmente do Guilherme Caribé, um quarto lugar na prova mais concorrida, que é realmente um cara que a gente pode apontar como um potencial medalhista olímpico para 2028, mas a gente vem de um vice-campeonato mundial júnior com o Lúcio Flávio no 100 metros por boleta, de uma campanha histórica no Pan-Americano Júnior, nosso maior rendimento tanto a nível de medalhas como medalhas de ouro, no Campeonato Sul-Americano Juvenil, o Brasil, depois de 5 ou 6 campeonatos sul-americanos, voltando a ganhar todas as modalidades, e hoje mesmo, a conquista do Pan-Americano
do Pan-Americano, não, da Copa do Mundo Júnior para o Leonardo Macedo. Pô, essas coisas todas, elas precisam ser consideradas. Ah, tem o Pan-Americano Júnior do polo aquático em Bauru, que também foi medalha de ouro. Então, é uma temporada que ainda não terminou, bastante expressiva, presidente. Exatamente, coach. É importante, é porque tal, porque assim, as pessoas costumam falar isso, mas não olham o resto. A gente tem uma base que está chegando muito forte em todas as modalidades, tá? É bom que se diga, você falou, você colocou bem, a gente acabou de, Léo Macedo acabou de ganhar o Circuito Mundial Júnior de Águas Abertas. Ana Marcela mais uma vez ali brigando na ponta. A Lisen foi vice-campeã mundial também, júnior. Então, assim, Águas Abertas está indo muito bem. A geração da base do polo aquático está muito bem também, e a gente tem uma chance importantíssima para o ciclo de Los Angeles no polo aquático, né, tanto no masculino quanto no feminino. E a natação tem o Lúcio, tem outros nomes também surgindo, acho que a gente viu agora no Sul-Americano, além dos grandes medalhões que a gente tem, né? A gente falou aí do Caribe, Claro, claro. tem outros tantos aí para a Mafê, gente. Stephanie, Cachorrão, com certeza. é, Oportunidade de medalha a gente vai ter sim. Nunca é garantido, mas a Claro que gente não. É. sempre vai ser um dos favoritos. Eu falo isso, né? Porque eu adoraria dizer, o Mundial foi maravilhoso. Não, não foi, mas eu acho que faz parte. Mas do Mundial Uhum. para cá, e esse é o ponto que eu quero dizer, de que do Mundial para cá, todas as competições tiveram resultados muito expressivos, né? O que mostra que o Mundial acabou sendo o fora da curva. O fora da Exatamente. curva Não dessa foi um mundial temporada fraco, foi o foi um mundial muito Mundial forte. foi um mundial forte, que o Brasil dessa vez não acabou não performando, mas mesmo assim ainda teve o Guilherme Caribe, que eu acho que com um grande resultado, que teria sido medalha em outras competições anteriores. Olha, presidente, eu aproveitei esse espaço até para uma questão até de revisão desse campeonato sul-americano, era meu grande objetivo de trazer para o nosso espectador exatamente saber exatamente essa nova fase, né, e um pequeno balanço. E dizer a você que a Swinchero, o Grupo Swinchero é parceiro da CBDA, tem o maior interesse em continuar colaborando, contribuindo e que o esporte aquático continue brilhando para o restante da temporada. Sucesso nesse seu primeiro ano de gestão. Agradeço, coach, agradeço, aproveito e mando um abraço para toda a equipe aí da Swim Channel, que está sempre se encontrando ali nas competições. Vocês estão à frente desse cenário de comunicação, fazem um excelente trabalho, sempre com muita integridade, muita ética. Então, só tenho a agradecer a vocês e dizer que a gente também está sempre aberto para ouvir, para escutar, às vezes, uma sugestão, uma solicitação, e também pedir apoio quando a gente precisa para nos ajudar, né? Às vezes, a gente precisa realmente de ajuda, porque não é fácil, mas a gente, quando todo mundo comunga da mesma vontade de fazer a natação brasileira crescer, dos esportes aquáticos crescerem, todo mundo sai ganhando, né? Infelizmente não vamos ser sede, né, do PAN 2031, saiu hoje Faz parte. a, a notícia, mas seguimos aqui fazendo nossa parte. Presidente Diego Albuquerque, presidente da CBDA, falando a Swinchero TV.